Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui na Escola da Magistratura com os senhores e as senhoras para debater sobre o Código de Defesa do Consumidor. Quero saudar os integrantes da mesa, na pessoa da doutora Rita Cortez, uma querida amiga que há muito eu não tenho a alegria de rever, e que hoje preside o Instituto Secular dos Advogados Brasileiros com muita competência. Saudar também o meu professor, José Assis Lessa Giordani, o meu professor na Universidade Federal Fluminense. Ele não gosta de lembrar isso, mas eu fico ali sempre em cima. Ele começou a dar aula com 18 anos, é um precoce professor, e eu tive esse privilégio de começar o estudo do direito civil pelas mãos de Sua Excelência. Sempre seguro, preciso nas suas colocações em sala de aula. Também parabenizar o doutor Vitor pela presidência da Comissão de Direito do Consumidor e o doutor Guilherme Martins, um conhecido lutador pelas defesas do consumidor Brasil afora, pontificando o nosso querido Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E não menos importante, também quero saudar o meu querido amigo, agora muda um pouco o foco, aluno, ex-aluno, que é o professor Fábio Azevedo, hoje brilhando no exercício, na militância da advocacia no Rio de Janeiro e também em Brasília. E já começo dizendo o seguinte, pedindo a ele que combine antes o que vai falar, né? Porque dos 3 temas que ele desafiou, nenhum deles eu estava pensando em falar. Então, eu já tenho 3 pontos, mas nenhum deles eu... Mas, como são questões simples, eu tenho que sair antes, o professor Zé Assis, com segurança, ele já deve ter imaginado e combinado com o presidente da mesa. Ele já está indo, ele vai ter tempo de ir ao Google, ver a medida provisória. O Ministério Público fala antes. Fala, então, o Ministério Público e a advocacia falam antes e depois a gente fala. De modo que é uma alegria muito grande. Também tenho a aventura de dar notícia a vocês que o nosso diretor-geral, André Gustavo, saúda a todos, pediu que externasse um abraço a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Ele está vindo de uma viagem internacional na divulgação e conclusão da sua tese de doutorado e não pôde estar aqui na abertura. Me disse que vai tentar comparecer ao final para os debates e pediu a mim que saudasse a todos. Muito bem, meus amigos, vamos falar da responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Qualquer fala envolvendo direito do consumidor me parece relevante começar pela Constituição da República, pela opção que o Poder Constituinte originário fez de eleger um personagem a ser tutelado, a colocar um parceiro contratual eleito por ele, pelo Poder Constituinte originário, como vulnerável nas relações de consumo. E a opção foi muito clara em 2 momentos na Constituição. Um já perdeu o sentido, porque foi na disposição transitória, mas 2 deles se fazem urgente a lembrança para que não se transforme tanto o direito do consumidor como ultimamente, assustadoramente, nós temos visto tanto no Executivo quanto no Legislativo e, lamentavelmente, muito lamentavelmente, no âmbito do Poder Judiciário, que é o reconhecimento feito
como garantia fundamental, no artigo 5º, inciso 32, de que o consumidor é a parte mais fraca. A lei poderia ter dito, como em outros ordenamentos, que viria uma lei disciplinando a relação de consumo, mas não. Em outras constituições, essa foi a opção. Na nossa, a Constituição diz: a lei estabelecerá a defesa do consumidor. Cláusula pétrea, poder constituinte originário, poder sensível, garantia fundamental infensa, portanto, a qualquer poder reformador, salvo golpe ou revolução. E isso vem repetido nos princípios da ordem econômica. No artigo 170, a mesma locução estabelecida no artigo 5º, ela é repetida no artigo 170. Isso é de uma relevância incrível e tem muito a ver com a forma em que se interpretará a medida provisória 881 de 2019, que espero que o Congresso a supere, não transformando-a em lei federal, porque é uma medida provisória péssima e absolutamente fora daquilo que se vinha praticando na ordem jurídica pátria, sem debate, sem colocação, uma medida provisória tendente a modificar o código, quer dizer, um corpo legislativo que se pretende perene, sem que tenha sido feito qualquer debate. É o Law and Economics tentando derruir todas as conquistas que tivemos nesses 29 anos de experiência do direito do consumidor. Né? Então, é reconhecer que essa medida provisória, se porventura se transformar em lei, o que espero que não aconteça, ela terá que ser interpretada como princípio constitucional da ordem econômica. Então, ela pode ser a MP da liberdade econômica, do liberalismo, que é bem-vindo, evidentemente, tem questões que, para um processo legislativo, mereceriam um aprofundamento maior, interessante. Eu escrevi um artigo sobre ela, envolvendo os fundos de investimento, que deram tanto certo no setor imobiliário desde 93, alavancando esse setor fundamental para a economia do país, que é o setor imobiliário, mas é uma lei federal que foi fruto de discussões democráticas no ambiente correto, que é o poder legislativo. Então, há questões que, e essa medida provisória no tocante ao fundo de investimento, incentiva e dá liberdade e segurança ao investidor, o que é de muito bom tom, mas que venha por lei federal e não por medida provisória, que sabemos ela imprescinde dos requisitos da emergência, da urgência, que essa medida provisória seguramente não tem. Então, por que estou falando isso? Porque é o princípio da ordem econômica influenciará a hermenêutica da medida provisória. E um princípio da ordem econômica grave e importante é exatamente o do reconhecimento constitucional da vulnerabilidade do consumidor. A livre iniciativa deve existir, o liberalismo na economia é fundamental, mas a defesa do consumidor é cláusula pétrea, essa vulnerabilidade. De modo que, no âmbito da responsabilidade civil, a vulnerabilidade ela será, assim, o centro gravitacional de qualquer discussão acerca do direito do consumidor. Qualquer discussão acerca do direito do consumidor, decisão judicial, lei, determinação do executivo, ela terá que gravitar em torno do reconhecimento de um personagem vulnerável. Personagem esse que somos quê? Todos nós. Na responsabilidade civil, o Código é muito feliz nessa linha. Porque, vejam, primeiro, a responsabilidade civil do fornecedor não necessita de culpa. Ela é objetiva. Não necessitamos sequer
daquela perspectiva antiga de dizer que o empregado agiu com culpa, para que a culpa do empregado responsabilizasse objetivamente o patrão. Não há mais essa técnica, não há mais essa necessidade. O fornecedor, presente o dano e o nexo causal, responderá independentemente de culpa. Quer dizer, dois personagens, artigos 2º e 3º, um é fornecedor e o outro é o consumidor. E, provado, então, o dano e o nexo causal, a responsabilidade vai se impor. Outra questão de estratégia nessa linha protetiva do consumidor, meus amigos, é de criar um enlace de todos aqueles personagens que, de alguma forma, participaram da cadeia produtiva, seja ela do produto ou do serviço, evitando-se assim um jogo de empurra. Comigo não está. Por exemplo, um caso que é famoso, o caso da pílula de farinha, em que uma pílula anticoncepcional, chamado caso da pílula de farinha, mas na realidade a pílula anticoncepcional era um placebo que não evitava gravidez. Então, de quem é a culpa? Como é que vai responsabilizar? O Superior Tribunal de Justiça fixou a responsabilidade civil no laboratório, né? Teve tutela coletiva, inclusive nesse sentido, e aqueles que demandaram individualmente também tiveram a sua responsabilidade civil assegurada. Né? Por quê? Porque há uma solidariedade passiva em todos aqueles que participaram da cadeia produtiva que gerou o acidente de consumo. Outro exemplo interessante também, enfrentado no Superior Tribunal de Justiça, que causou tanta perplexidade sob o ponto de vista jurídico. Não sei se os colegas se recordam do caso do circo Vostok, em Pernambuco. Se instalou um circo dentro de um condomínio edilício no Nordeste e uma criança, inadvertidamente, ela foi brincar com o leão e acabou devorada pelo leão. O leão a tragou, ela foi brincar e o leão levou para a jaula e levou essa criança a óbito. Muito bem. Deflagrada a demanda de responsabilidade civil, essa demanda tinha que ser do circo Vostok limitada, circo Vostok sei lá o quê, ou Vostok Pereira, não sei. E a atividade circense é uma atividade que não comporta uma lucratividade apta a suportar uma indenização desse porte, né? Desse padrão. E o advogado, que é o advogado que cria a jurisprudência, como primeiro juiz da causa, ele leva a solidariedade, chamando também o condomínio edilício. E deflagrou uma discussão danada. Quer dizer, o que o condomínio edilício tem a ver com isso? O condomínio edilício locou o espaço e ali teve uma atividade circense, na qual tinha um leão, e o leão devorou o consumidor. Que era a relação de consumo, que a criança é consumidora, que a responsabilidade é objetiva, ninguém tem dúvida. A dúvida é da cadeia de consumo. E aí a gente vai revisitar a ideia da solidariedade legal estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, como é serviço, no artigo 14 da Lei 8.078. E, de modo muito feliz, a resposta que o Superior Tribunal de Justiça deu, vejam, reformando o acórdão, que foi numa linha clássica, tradicional. Espera aí, o condomínio locou o espaço, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Há uma separação das atividades empresariais, o condomínio não tem nada a ver com isso. O STJ tem a ver com isso, determinou a responsabilidade civil ao condomínio edilício, e no nosso modo de ver, o condomínio, esclarecendo, né? O condomínio que existe no shopping center. Quer dizer, aquelas pessoas que formavam aquele condomínio vão responder. E a ideia é clara.
Evidentemente que o shopping, vamos chamar de shopping, porque eu estou na dúvida se foi a Associação dos Lojistas, se ali tinha condomínio, a gente pode verificar, mas eu acho que existia um condomínio sim. Mas não interessa, o shopping. Porque só adentrando nas minúcias do shopping você vai saber exatamente. Vamos chamar de shopping. Shopping Seja Muito Feliz, lá de Recife, tudo bem. O shopping participou da cadeia, sim. Participou, as pessoas foram atraídas, captou clientela, era dentro do seu local. O shopping center é um local que dá ao consumidor uma expectativa de quê? Legítima, de segurança. Né? O princípio da segurança é o princípio que norteia a Lei 8.078 de 90, na linha do centro gravitacional, que é a proteção ao consumidor. Então, graças a essa estratégia de solidariedade, se pôde responsabilizar. E poderíamos citar aqui vários outros exemplos importantes dessa solidariedade. A questão da culpa, sabemos todos nós, ela vai se resolver na demanda de regresso. O shopping indeniza e regride contra o outro fornecedor, que seria ali o Circo Vostok. Outra estratégia extraordinária, a desconsideração da personalidade jurídica com a adoção da denominada teoria menor. Que vem a ser a teoria menor? Basta que a vítima de um acidente de consumo demonstre que a pessoa jurídica fornecedora é insolvente para a responsabilidade civil. Isso é o suficiente, pelo artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, para a responsabilização do sócio. Né? Há uma, assim, digamos assim, uma técnica legislativa equivocada no artigo 28 do CDC, porque é muito estranho, e aqui eu vejo alguns alunos, me refiro nesse momento a eles. O 28 caput, ele tem a redação da teoria maior. Teria que provar fraude, abuso do direito, etc., para responsabilizar o sócio. Mas aí vem o parágrafo 5º, na técnica legislativa, não devia ser assim, né? Porque as normas importantes estão no caput, na cabeça. Mas aí vem no parágrafo 5º e diz assim, esquece tudo isso. Porque sempre que a personalidade civil, jurídica, for um obstáculo para o ressarcimento, o juiz estará autorizado a adentrar no patrimônio do sócio. Né? A teoria chamada teoria da penetração. Teoria da penetração. É uma teoria, ela se reveste de muita sensualidade, porque os autores do direito empresarial, eles gostam sempre de dizer que o juiz está autorizado, vejam, a levantar o véu protetor da pessoa jurídica para conseguir atingir o patrimônio do sócio. Né? Então, lá, o Código de Defesa do Consumidor também adotou essa teoria. Para quê, meus amigos? Para que a indenização não seja uma quimera. Para que o que vemos aqui, muitas vezes, grupos econômicos em um setor empresarial importante, do maior respeito de todos nós, mas que tem muita alteração contratual, muita dificuldade na hora do ressarcimento, que é o setor dos transportes públicos. Nós observamos pessoas jurídicas sendo criadas sucessivamente. Tive casos de minha relatoria em desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. Porque se não fosse por esse meio, o cego, o que perdeu a perna, o morto e a viúva que é o alimento, não teria indenização, porque vão sucessivas quebras, muitas vezes não são quebras, são recuperação judicial, forma um novo grupo econômico, forma. Na hora da indenização se efetivar, comigo não está, está com o sócio. Porque a indenização, o princípio constitucional,
é o da reparação integral do dano. Temos aqui o professor José Assis, os maiores especialistas no Brasil em matéria de responsabilidade civil. A sua linha de pesquisa, quando ousou interpretar o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, causou uma perplexidade acadêmica extremamente positiva nas decisões judiciais país afora, na interpretação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Uma perspectiva pró-vítima, vulnerável, portanto, ainda mais, digamos assim, ousada, protetiva do que o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam, todos se lembram a triste queda do edifício aqui na Barra da Tijuca, né, doutor? Ali, um negócio extremamente dramático. Estou vendo aqui a minha querida amiga, a doutora Patrícia Cardoso, defensora pública, tive a honra de ombrear com ela nas salas da Defensoria Pública na cidade do Rio de Janeiro afora. E ela hoje coordena o Núcleo de Defesa do Consumidor e é membro do Fórum Permanente do Direito do Consumidor, presidido pelo Zé Assis. Ela se recorda que um colega nosso, amigo, doutor Nilton, doutor Gil Manete, corregedor, ele foi um dos que morreu nesse triste acidente. O prédio caiu, depois a perícia identificou que tinha areia da praia na construção. Pois bem, meus amigos, o processo seguiu. Na hora de tornar efetivo, vamos indenizar. Todo mundo trabalhou, o advogado trabalhou, a magistratura trabalhou. Quero também saudar a desembargadora Valéria Maron. É uma honra, uma alegria revê-la, né? A desembargadora Valéria Maron pontificou muito tempo o órgão especial do tribunal. Eu era defensor à época, gostava muito de estudar as suas decisões, tanto no órgão quanto na primeira Câmara, se não me falha a memória, né? Sua Excelência foi presidente da primeira Câmara Civil, decisões sempre muito importantes aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Aí todo mundo trabalhou, agora o cliente chega, doutor, meu dinheiro. Aí quando vai pegar o dinheiro, a pessoa jurídica quebrou. A pessoa jurídica, mas não pode atingir o sócio, porque não tem fraude, não tem abuso de direito, não pode atingir o sócio. Relatora, ministra, é por isso que eu saudei também, não é só porque eu adoro a professora, a doutora Rita, uma amiga muito querida, não, é porque a gente tem que enaltecer as mulheres. Pode ver tudo de bom a mulher. Quem assinou a Lei Áurea? A Lei Áurea, quem assinou a Lei Áurea? Uma mulher. Uma mulher. Até a independência do Brasil, quem assinou foi uma mulher. Estava lá, Dom Pedro, todo feliz, lá no cavalinho e tal. Mas quem assinou? A Leopoldina. Né? Pois bem, qual foi a mulher? Ministra Nancy, no Superior Tribunal de Justiça. Foi o leading case da interpretação do parágrafo 5º do 28 do Código de Defesa do Consumidor. Tem nada disso. Eu acho que na época já era espólio, era um deputado federal, espólio de não sei das quantas. Deputado tal vai responder pelas indenizações, e as indenizações foram, então, puderam ser satisfeitas. Então, essa tríplice estratégia, tem mais. Responsabilidade objetiva, independente de culpa, solidariedade de todos, desconsideração da personalidade jurídica, e a última, tem outra, mas só vou falar mais essa, extremamente importante, Zé, é a inversão do ônus da prova, que se dá no acidente de consumo op legis, isto é, existente o dano e o nexo causal, a inversão do ônus da prova está posta, competindo, diz a lei, os parágrafos do 12 e do 14, competindo ao fornecedor provar fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior, para assim
conseguir evitar o dano. Meus amigos, vejam, sequer a culpa exclusiva de um terceiro elide a responsabilidade civil. Porque se for culpa exclusiva de um terceiro, o fornecedor indeniza e regride contra o terceiro. Nós julgamos um processo semana retrasada, em que eu pedi vista e depois abri a divergência, deflagrou-se a técnica estendida de julgamento, o relator original, desembargador Carlos Martins Gomes, questão muito interessante. Eu tive muita dúvida, eu também não estou seguro se eu estou certo, não. O pior é quando você abre a divergência, o pessoal te acompanha. Porque você vai para o inferno e ainda leva os outros, né? Eu fico sem me preocupar, às vezes eu fico assim, não concorda comigo, não. Porque, se você está errado, não vai fazer falta nenhuma, né? Porque não vão te acompanhar. Agora, se você está errado e acompanha, estava todo mundo seguindo o outro, aí muda de opinião. Olha só, o karma. Eu tenho medo. Mas o pessoal lá me acompanhou, o relator manteve a sua orientação. Agora, olha que caso interessante. Um jovem motocicleta, saindo de uma festa, prova dos autos, prova. Não tinha carteira de habilitação, menos de 18 anos, ingeriram bebida alcoólica. Eram 3 motociclistas, saindo de uma balada. Ele vai, entra na traseira de um ônibus. Ele tem um leve arranhão. A menina da garupa, também menor, 16 anos ou 17, vai a óbito. E a sua mãezinha e o seu irmão estão pedindo a indenização. Sentença de 1º grau. Culpa exclusiva, fato exclusivo da vítima. Claro, né? Culpa exclusiva, fato exclusivo da vítima. Porque, meus amigos, não temos dúvida com relação a isso. Provado. Fosse o pleito indenizatório proposto pelos familiares do piloto da moto, ou por ele, porque quebrou a perna, perdeu a perna, sei lá o quê, a improcedência se impunha. Mas foi o carona, e isso me causou muita dúvida. Me causou muita dúvida. E o pessoal me acompanhou. Você não ficou me olhando com essa cara, não. Vê se alguém pelo menos faz assim, ó. Porque eu estou vendo que vocês também não estão gostando, não. Mas o fato é que eu levei o meu voto primeiro, dizendo que a responsabilidade era duplamente objetiva. Porque era do Estado, 37, parágrafo 6, e a jurisprudência é clara no sentido de que tanto o terceiro quanto o transportado aproveitam-se do parágrafo 6º do 17. Aquela ideia que o parágrafo 6º do 37 era só para o usuário, que foi uma primeira interpretação, está superada há muito tempo pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo. O relator do primeiro voto nesse sentido, salvo engano, foi o ministro Ricardo Lewandowski. Então é para usuário e não usuário. Então, pessoal, a objetiva aqui. E a objetiva também pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele só é elite se for dolo de terceiro. Então, aquele caso dentro do ônibus que o namorado jogou ácido sulfúrico no rosto da namorada, o transportador não responde, porque é dolo. Mas quando a culpa houve um acidente de consumo, nós temos o risco do empreendimento, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigos 14 e 17, porque essa jovem que foi a óbito, pelo artigo 17, ela é consumidora por equiparação, consumidor bystander, todos aqueles que, de certa forma, foram vítimas do acidente danoso. E ela é também vítima do risco administrativo, porque aquela atividade ela é concedida pelo poder público. E meu voto foi nesse sentido. O pessoal acompanhou, o relator manteve a outra orientação, primeira que ele tinha, de manter a sentença. Essa responsabilidade civil ficaria da seguinte forma: indeniza a família da vítima,
com regresso ao culpado pelo acidente danoso. Então, essas interpretações, nós temos, assim, assistido essa perspectiva de, cada vez mais, se pensar no consumidor vítima de um acidente de consumo como um vulnerável, e muitas vezes um hipervulnerável. Idoso, criança, portador de necessidade especial. Então, a hermenêutica tem que ser pró-ressarcimento, sem sacrifício da dogmática e dos princípios regentes ao Código de Defesa do Consumidor. Um deles é o princípio da segurança lá encartado. Nessa evolução também, eu quero destacar um julgado, eu trouxe aqui, se a bateria permitir, o julgado, nós vínhamos falando há muito tempo na questão do chamado desvio produtivo do consumidor, também conhecida como teoria da perda do tempo útil, né? Por exemplo, num trabalho que eu tenho sobre responsabilidade civil, desde a primeira edição que eu venho tocando nesse ponto, há um livro muito bom chamado Desvio Produtivo do Consumidor. O autor é Marcos de Saune, mas ficava muito assim na doutrina. E eu quero destacar que, 1º de março de 2019, nós tivemos o RESP 737.412 de Sergipe. Antigamente falava RESP 1.430, 1 milhão. Relator, está vendo? São as mulheres, não tem jeito. Relatora, ministra Nancy Andrighi, olha lá aí. 1º de março, por unanimidade, quem é que vai discordar de mulher? Tem juízo. Olha lá. O tema, atendimento presencial em agências bancárias, tempo de espera, dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, teoria do desvio produtivo do consumidor, dano moral assegurado. Existência, portanto, de dano moral. Outro tema que também nessa linha a gente virava os olhos, ficava meio assim, e que hoje está presente na jurisprudência, o dano moral coletivo. O dano moral coletivo. Nós observamos que, como o interesse do consumidor é um interesse meta-individual, a ofensa ao consumidor, ela pode ser uma ofensa também meta-individual. Ou quem conseguiu se manter em paz, com equilíbrio, quando recebeu nos peitos a notícia daqueles jovens que foram incinerados na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Diretamente a família que sofreu. Mas eu tenho certeza que todos aqui também fomos atingidos por essa situação. Agrada-me muito essa questão que hoje está cada vez mais se difundindo, né? Me Too, mexeu com um, mexeu com todos, porque isso é a sociedade do atual milênio. Essa deve ser a nossa sociedade. Não podemos mais ficar alheios a essas ofensas que atingem os nossos irmãos em sociedade, aqueles que estão conosco em sociedade. Então, nós vemos, ainda que timidamente, decisões condenando em dano moral coletivo. Quer dizer, eu posso falar que eu não vou julgar isso nunca, porque está lá em Minas. Não, está em Minas, o caso Brumadinho. Pelo amor de Deus. Como é que não vai ter dano moral coletivo ali? Tem que ter. Está na lei. Agora, está na lei desde a Lei da Ação Civil Pública. O Código de Defesa do Consumidor bateu na tecla. Mas o que acontece é que a lei, ela só vive nas mãos da jurisprudência. Enquanto os advogados ou os legitimados, Defensoria, Ministério Público, Conselho Federal da OAB também, não martelarem o dano moral coletivo, vai ser uma página pálida na Lei 8.078 de 90, porque é muito tímido o dano moral coletivo
na nossa realidade jurisprudencial, tímido em relação às ofensas que se avolumam na nossa sociedade, ofensas difusas, repito, que atingem a todos nós. Então a gente começa a perceber aqui e ali, por exemplo, eu condenei uma empresa de ônibus por dano moral coletivo, numa ação civil pública do Ministério Público, porque é uma empresa na Zona Oeste, aceita a concessão, briga pela concessão, impetra mandado de segurança pela concessão, explora a concessão e essa empresa não cumpria minimamente o horário. Ficavam os trabalhadores mofando no ponto, 1, 2 horas, e quando vinha o ônibus, vinha um monte de caquético. O Ministério Público fez uma produção probatória extraordinária da não prestação do serviço na ação civil pública. Foi, em primeira instância, houve a condenação, na obrigação de fazer, com multa diária pesada, aquelas coisas que a gente conhece. O Ministério Público recorreu pedindo dano moral coletivo. Na minha Câmara nós demos um dano moral coletivo. Ora, como não é dano moral coletivo? É uma ofensa que transcende. Vai ser dano moral para quem? A dona Zefa não entrou com ação indenizatória nenhuma. O troço é tão fluido que não vai ter uma indenização, porque é a 5ª vez que o patrão a adverte que vai demiti-la, porque ela chega atrasada no trabalho. É a 5ª vez que ela é descontada no seu salário. Ela não vai ingressar com ação de indenização. Agora, o legitimado extraordinário vai, a Defensoria Pública vai, o Ministério Público vai, as associações constituídas há mais de um ano. Essa é outra estratégia também importante na responsabilidade civil, nas transformações da responsabilidade civil no direito do consumidor, é o papel proativo dos legitimados extraordinários, e quando você chega ao ponto de, numa decisão judicial, o juiz apenas aferir o valor do dano. Por quê? Porque já tem um capítulo de uma sentença transitada em julgado para um legitimado extraordinário na tutela difusa, dizendo: tem indenização. Então, qualquer dona Zefa que chegar lá no núcleo do consumidor, fala assim: ó, eu sou a vítima do banco, na ação coletiva. A Patrícia vai ingressar apenas para liquidar o dano. Por quê? Porque já tem uma sentença transitada em julgado em favor de um legitimado extraordinário na tutela difusa do consumidor. Muito bem. Outro julgado que eu quero chamar a atenção, muito interessante, para que até quem advoga aí para médico ficar muito atento. Bom, tem vários nesse sentido. Mas é o seguinte, nessas transformações, eu quero chamar a atenção que cada vez mais a jurisprudência tem observado um chamado déficit informacional nas relações de consumo, com a possibilidade de causar dano. Sabe aquela frase que a gente usa assim: ignorância mata? Ignorância mata. E o Código de Defesa do Consumidor, ela impõe ao fornecedor, repito, ao fornecedor o dever de informar. Informar não é uma exortação do mundo ético. Sair na frente informando tudo aquilo que de alguma forma possa ter relevância na prestação do serviço, na entrega do produto, é dever. E o inadimplemento desse dever gera inadimplemento. Se o inadimplemento causa dano, gera o quê? Dever de indenizar. Simples assim. Por dano material, por dano moral, por dano material e moral, por dano material, moral e estético, por dano material, moral, estético e psíquico, e por aí vai. Né? É direito subjetivo do consumidor ser informado como sujeito, repito. Por isso que tudo gravita em torno disso.
em torno de uma cláusula pétrea, que é a vulnerabilidade do consumidor. Imaginemos todos nós que determinada marca coloque no mercado de consumo um produto com risco quiçá exagerado, mas eu vou dar uma colher de chá, risco inerente. Uma soda cáustica, que tal? Soda cáustica, usada para limpar pedra, essas pedras. Né? Aquilo ali é altamente corrosivo. E no vasilhame não tem advertência nenhuma. Nada, então, vasilhame verdinho, soda cáustica, limpe, acabe com a sujeira. Aí vai a dona Zefa, o senhor Aristides, vai lá, esfregar a mãozinha na soda cáustica. Meu bem, lava as mãos antes do almoço, tá bem? Tem essa pastinha aqui. A mão foi pro beleléu. Fato exclusivo do consumidor. Pode ser, claro que pode ser. Claro que a responsabilidade civil pode estar elidida. Se tiver devido o quê? Informação. Se o vasilhame for singelo, desse jeito, soda cáustica brilhante, a publicidade, limpeza já, vai responder pela indenização, mesmo o consumidor metendo mãozão na soda cáustica e se queimando. Porque tem o dever de informar. Tem o dever de informar. Quer ver outro exemplo também? Uma discussão que se travou, toda hora para lá, para cá. É que nem aquele caso para definir os criminalistas, para definirem se a substância que gera o loló no carnaval, lança perfume. Se aquilo é entorpecente ou não. Portaria do Ministério da Saúde liberando, proibindo. Hoje está proibido, está há muito tempo assim. Mas é uma confusão danada na história do direito brasileiro. O tal do lança-perfume. É a mesma coisa aí. O tal do álcool líquido 75 GL. Periculosidade exagerada, não pode. O álcool tem que ser álcool gel. Anvisa na cabeça. Proíbe. Proíbe. Legal. Aí hoje é terça-feira, não é dia. Sábado tem alguém fazendo um churrasquinho, jogou o álcool líquido na chama. Conhecem alguém que sofreu dano com isso? Eu conheço. Meu irmão se queimou todinho. Tocha humana. Mas graças a Deus, entre uma cervejinha e outra, graças a Deus, susto danado, queimou aqui o braço, que ele fez assim, um pouquinho o cabelo, mas outras pessoas já... Então, como é que fica? Como é que fica? Essa é a questão da informação. O STJ, recentemente, vejam lá, condenou um médico porque ele não informou o paciente da gravidade da patologia. Aqui na magistratura do Estado teve um concurso público em que indagou sobre a responsabilidade civil de um médico que fez uma cirurgia de prostatectomia completa, no caso de câncer de próstata, mas não informou adequadamente com relação à terapêutica. Aí olha que coisa interessante que o Código de Defesa do Consumidor nos coloca, né? O médico faz a terapêutica, salva a vida do sujeito, o câncer é debelado e ele tem que indenizar. Ele tem que indenizar. Porque o Código de Ética Médica impõe o dever de informar, o Código de Defesa do Consumidor impõe o dever de informar. Convenção internacional que o Brasil subscreveu dá ao paciente a autonomia privada para dirigir o seu tratamento. Isso tudo foi sonegado. Gera responsabilidade civil. O ministro Luiz Felipe Salomão, nessa decisão, sem não ficar lendo o resto aí, sem encher a paciência, condenou
condenou o médico na indenização por déficit informacional. O portador do câncer de próstata podia ter, queria ter terapêutica. Ele poderia, vou rezar a próstata, é problema dele. Doutor, deixa como está. Entre morrer e, eu queria morrer. Eu não sei. Quem sabe a autonomia privada. Ué, gente, temos que respeitar essa perspectiva aí do consumidor. Né? Uma outra questão recente do STJ muito interessante, essa aqui é muito bacana. Tá. Só vou falar mais essa aqui. Eu acho que para a felicidade de vocês... sim. É o RESP 1.540.580 do Distrito Federal. Foi a primeira vez que o STJ... que o STJ falou do direito à autodeterminação do paciente nessa questão. Meus amigos, teria, assim, inúmeras outras questões a tratar nessa responsabilidade civil. Eu quero apenas concluir que não é porque... claro que não é porque eu quero, não é porque a doutrina quer, não é porque a jurisprudência quer, é porque a Constituição da República quer. O princípio que determina a harmonização dos interesses em conflito entre fornecedor e consumidor é um princípio importantíssimo. Está sendo muito prestigiado em relações usuário de plano de saúde com plano de saúde. Na questão, aqui tem um grande advogado dessa área, na construção civil, no mercado imobiliário. Ótimo. Ela tem que ser vista. Claro que tem que ser. É um princípio do Código de Defesa do Consumidor. A harmonia dos interesses. Mas nós não podemos olvidar que o princípio constitucional, e todos que estão aqui presentes, pelo menos uma vez na vida, juraram cumprir a Constituição. Eu já jurei um monte de vezes. Eu jurei quando eu peguei a carteira de estagiário, eu jurei quando eu era advogado, eu jurei quando eu tomei posse na Defensoria Pública, e eu jurei também quando eu tomei posse na magistratura. Então, eu jurei 4 vezes cumprir a Constituição. Cada um aqui, um 5, outro 2, outro 1. Mas eu sei que todo mundo aqui jurou. Então, a Constituição é que impõe a todos nós que a hermenêutica, ela não é a do Law and Economics, não é. A hermenêutica é a da proteção do consumidor vulnerável. É isso que estabelece a Constituição. E dentro do possível, evidentemente, do dever de cooperação, harmonizar os interesses em conflito. Se o consumidor, na publicidade, na oferta, ele já é tido como vulnerável, que dirá o consumidor cego, sem o braço, com a sua honra atingida? Ele, podemos dizer, que pela Constituição seria um hiper vulnerável. Muito obrigado a todos.